Ele será sempre bem-vindo em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida de vocês, do casal. E eu quero nesse momento que vocês orem comigo, na direção de Deus, porque Deus nos disse que tudo que nós for fazer para Ele tem que ser com ordem e com decência. Então vamos pedir a direção de Deus para que Ele venha nos dar sabedoria, para que nós podemos fazer um culto agradável ao Senhor e que Ele possa se agradar de tudo que nós vamos fazer hoje aqui nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Pai Celestial, agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida de todos que aqui já se encontram, Senhor da glória. O quanto o Senhor é bondoso, maravilhoso, por nos trazer, Senhor Deus, mais da sua paz, da sua grandiosa misericórdia. E nós somos gratos, Senhor, pela misericórdia do Senhor nos alcançar. O quanto o Senhor tem sido bondoso, Pai, no dia de hoje, ter dado livramento, ter, Senhor Deus, suprido a nossa necessidade, ter, Senhor Deus, segurado nossas mãos, firmado nossos passos e não deixar, Senhor, que nenhum de nós venha se desviar do teu caminho. O quanto nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida que temos dado e por mais uma oportunidade também de estarmos aqui para cultuar o Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, de toda glória e merecedor de todo louvor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito e pedimos ao Pai que aqueles que estão caminhando tragam debaixo da sua paz, assim como o Senhor nos trouxe. Aqueles, Senhor Deus, que não puderem vir, que estão enfermos, que estão fracos espiritualmente, pedimos ao Senhor, meu Deus, que assim como o Senhor olhou para nós e segurou nossas mãos, firmou nossos passos, pedimos que o Senhor faça o mesmo na vida dos nossos irmãos em Cristo. Dê alegria, Pai, a cada um deles para viverem também na sua presença. Fique conosco, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós adorarmos ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Levante a voz e declare teu amém. Leva-me além. Contigo, ó Senhor.
Obrigado, irmãos, por poder sentar. Irmãos, estou muito agradecido pelo louvor. E aqui, aproveitando a oportunidade, eu quero falar para os irmãos contar uma bênção que eu recebi essa semana. E graças a Deus, apesar de muitas falhas, né, irmãos? Todos nós temos falhas. Mas o Senhor nos disse que quando nós oramos a Ele, um choro que nós fazemos com fialdade, né? Procuramos cada dia mais ser fiel ao Senhor. E ali Ele olha para nós e vê o quebrantamento em nossos corações. E eu quero dizer para vocês que essa semana minha esposa estava viajando, chegou sexta-feira e eu estava sozinho em casa. E ali trabalhando durante a semana, só em casa mesmo. O Arthur estava doentinho, febre direto, não tinha se recuperado, ele estava vendo no dia. E eu estava ali pensando nele. E realmente essa bênção tem mexido muito comigo, né? Ele me comove muito, ele me dá muitas alegrias. E eu ali eu comecei a lembrar assim, do que poderia estar acontecendo com ele. E naquele momento eu senti que o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, falando para mim mesmo: ora, a tua solução é a oração. E eu falo para vocês, irmãos, que naquela hora eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu soltei o material lá e puxei uma cadeira e encrostei e comecei a orar. Tanto que eu orava como chorava muito. E Deus viu a minha sinceridade. Ele me deu uma certeza tão grande ali que o Arthur ia ser curado. E eu orei com aquela convicção do Senhor que eu ia receber essa bênção de ver o Arthur curado. E quando foi 6 horas da tarde, o Marcos, eu saí para comprar algumas coisas e ia voltando, e o Marcos passa com ele e a Giovana. E ele olhou para trás e ele me viu e começou a gritar. Ele já vinha sem febre. E eu ali, quando eu vi, perguntei para a Giovana, como que ele está? Ela disse: ele não está, não tem mais febre. E eu disse: glorificado seja o nome do Senhor. E eu falo para vocês que, graças a Deus, de lá para cá ela está curado, porque a convicção que eu tenho do Senhor me curou essa criança. Irmãos, Deus disse que quando nós oramos, que nós choramos aos pés do Senhor, e Ele olha para nós e vê a nossa sinceridade. O coração do Senhor é comovido. E Ele olhou para mim e viu sinceridade em mim. Mas eu falo para vocês que eu coloquei uma coisa nas mãos de Deus. Me esforçar para muitas coisas que impedem a minha vida cristã, eu me esforçar para deixar. E eu prometo para vocês que o esforço vai ser grande, é um compromisso que eu tomo com Deus. Mas quando nós temos um compromisso sério com o Senhor, que nós procuramos cada dia mais se esforçar para deixar muitas vezes aqueles velhos costumes que temos para trás, Ele olha para nós e vê a nossa sinceridade e Ele nos abençoa. Então eu falo para vocês que glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor teve misericórdia. E não é só as minhas orações que Ele ouve a oração de todos nós. Dele que nós temos que demonstrar quebrantamento em nossos corações a Deus. Amém? Amém. Isso é uma bênção que eu recebi essa semana e eu não posso deixar de contar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.
noite a todos. Já está, estou me lembrando aqui, quando eu apareceu pelo microfone, ele já quebrou direito, né? Chega, está já enchido. Boa noite a todos, irmãos. Quero agradecer a todos que estão nos visitando. Se sintam à vontade, aqui é a casa do Senhor Deus. Aqui é o melhor lugar do mundo, né? Sabe que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Não é a segunda, é domingo que é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor e traz água para mim, John, por favor. E aprender um pouco da palavra de Deus. Amém? Ah, o Felipe vai lá. Muito bem, irmãos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 5, quase dentro do testemunho que o irmão Manuel que já tinha me contado. Eu fico muito feliz porque o Arthur é o nosso, como é que se diz? É o caçula, né? Tem o Arthur, tem aliás, caçula é a do Éder, né? Não é isso? É a Ayla, depois vem o Arthur e aí vai subindo, né? Então a do Éder, que é a nossa caçula, a Ayla, e tem o Arthur, né? Mateus capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Podeis assentar. Muito bem, irmãos, nessa noite queremos meditar um pouco na palavra do Senhor Deus, e o tema dessa mensagem de hoje é como viver como cidadão do reino. Aparentemente, né, o tema dessa passagem está as bem-aventuranças, né? Mas nessa noite nós iremos falar um pouco como viver como cidadão do reino. Primeira coisa que precisamos entender é que todos nós temos uma cidadania. Todos nós temos uma cidade natal, na verdade. Por exemplo, tem umas que são de Tefé, outros de Carauari, outros de Tonantins, não é verdade? Outro do Pará, outro de Manacapuru, e vai de outros lugares, né? Tem gente que é brasileiro, tem gente que é japonês, chinês, francês, alemão, né? Tem vários outros países, cada um tem a sua cidadania, a sua naturalidade. Porém, nessa noite nós queremos falar como viver como cidadão do reino, como ser, né, como viver sendo cidadão do reino de Deus. Primeira coisa que precisamos entender, irmãos, que Jesus, quando ele veio ao mundo, há mais de 2.000 anos atrás, ele veio para ensinar as pessoas a ser o quê? Cidadão do reino. Ele veio para ensinar, para educar as pessoas, dizer: olha, tudo que eu estou falando é para que vocês aprendam a ser o quê? Cidadão do reino. E a gente sabe, irmãos, que cada cidade, cada país, cada lugar tem a sua cultura, não é verdade? Tem lugar que não come arroz, tem lugar que come arroz demais, tem lugar que não come farinha, tem lugar que come.
tem lugar que só come peixe, e assim tem a sua cultura, a sua naturalidade, não é verdade? Por exemplo, minha mãe está morando no Rio de Janeiro, ela disse que farinha não existe lá. A farinha que existe lá é uma farinha branca, que não é nem a que nós usamos, aqui é o pó mesmo, que ele disse, então não tem. No Rio de Janeiro. Tem lugares que já é diferenciados, né? Por exemplo, tem uma cidade aqui que tem uma faca açaí, tem lugar que não tem açaí. Começar a falar de comida aqui, eu vou começar a ficar a barriga, né? Tem lugar que tem várias culturas. Tem lugar que as pessoas acordam cedo, tem lugar que as pessoas acordam tarde, tem lugares que você dorme cedo, tem lugar que você dorme tarde, e sucessivamente. Porém, Jesus veio nos ensinar como viver, como ser cidadão do quê? Do reino de Deus. E o reino de Deus, assim como no Brasil tem a sua Constituição, assim como o Tefé tem a sua cultura, o reino de Deus também tem o quê? O seu padrão de vida, tem o seu como viver no decorrer da sua vida. Então Jesus, Mateus capítulo 5, Jesus estava ensinando sobre o reino. Então, ele estava com os seus discípulos. A ideia de Jesus era pegar os seus discípulos e começar a falar sobre algumas atitudes que os discípulos deveriam ser ou fazer para se tornar, para ser de fato parte do reino de Deus. E quando Jesus estava nesse monte, né, nesse monte da Galileia, onde foi um dos primeiros lugares, ou seja, o primeiro lugar que se inicia, um dos primeiros que inicia o ministério de Jesus na terra. Então ele começa a falar com os seus discípulos, e com certeza tinha curiosos ali também, que curiosos não só tem hoje, né? Tem antigamente, curiosos ali para ouvir o que Jesus estava falando. E ali, irmãos, existiam pessoas de vários pensamentos, de várias culturas, de várias famílias ali, mas estavam ouvindo algo que talvez iriam mexer o coração delas. Porque cada um de nós temos o nosso modo de viver. Mas quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, ela começa a modificar o quê? O nosso modo de viver. Ela começa a mexer lá dentro da nossa casa, do nosso corpo, do nosso pensamento, começa a mexer no nosso pensamento. Então, quando a palavra de Deus ela começa a mexer no nosso pensamento, é porque a visão do reino está entrando na nossa vida. Então, a ideia, quando Jesus estava, era mostrar como é a vida de quem realmente queria seguir a Ele. Jesus estava querendo mostrar para as pessoas ali a verdadeira felicidade. Porque, irmãos, a pergunta que mais nós falamos, que todo mundo fala, e que diz o quê? Que todo mundo está em busca do quê? Da felicidade. Não é verdade? Eu estou em busca da minha felicidade. Eu quero encontrar a minha felicidade. Aonde está a minha felicidade? Um dia a minha felicidade vai chegar, né? E aí as pessoas buscam a sua felicidade em determinadas situações. Uns buscam no dinheiro, outros buscam os bens materiais. Se eu tiver uma Hilux, né? Se eu tiver uma XRE, né? Se eu tiver uma Falcon, se eu tiver isso, eu vou estar feliz da vida. Outros buscam ser feliz no relacionamento, né? Diz assim, para mim ser feliz precisa ser um príncipe branco, de cabelos, né, todo louro, que tem um cavalo. Se não tiver pelo menos uma bicicleta, mas que tem um cavalo, tem alguma coisa, e a mulher a mesma coisa, a minha felicidade vai estar naquele rapaz. E assim, as pessoas colocam a felicidade em algo. Porém, Jesus estava alertando o povo que estavam buscando a felicidade em coisas que não eram importante. Porque, irmãos, quando eu coloco a minha felicidade em alguém, eu não posso me decepcionar? Podemos me decepcionar. Por quê? Porque nós somos falhos. E Jesus estava ensinando, começando a ensinar aquele povo a buscar a felicidade no reino de Deus. Com certeza as pessoas ali estavam ali, eu vou ali porque Jesus vai me ensinar como eu ser feliz. Como que eu vou ser feliz e vou buscar? Às vezes as pessoas vêm à igreja para dizer assim,
Eu vou para a igreja porque eu vou em busca da minha felicidade. Mas em busca da felicidade, talvez ela esteja pensando em outras situações, como eu já falei outrora. Mas a verdadeira felicidade, Jesus estava ensinando aqui para as pessoas. E ele diz que aonde estavam ali, existiam pessoas que estavam ali para ouvir. Muitos eram judeus, acostumados com a lei de Moisés, e outros que também não eram judeus que estavam ali. E o sermão do monte, da montanha, que está também em Mateus e está também em Lucas. Porém, irmãos, em Mateus ele fala o sermão mais detalhadamente, ele fala mais formalmente, ele fala bem todas as bem-aventuranças. Já em Lucas, capítulo 6, versículo 20, ele já não fala todas as bem-aventuranças, ele fala apenas algumas, mais resumido aí. Mas quando nós lemos Mateus capítulo 5, nós vamos falar rapidamente, 8 bem-aventuranças que está aqui. Não se preocupe não, que até meia-noite a gente termina. Brincadeira, tá, irmãos? Primeira bem-aventurança que Jesus estava ensinando, primeira forma que ele estava mostrando, ensinando para quem queria ser um cidadão do reino, é que eles tinham que ser o quê? Versículo 3. Quem está com a Bíblia aberta, sempre esteja com a Bíblia aberta, para depois, no Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 3. A primeira bem-aventurança, a primeira atitude para se ser um cidadão do reino está no versículo 3, que é o quê? Humilde de espírito. Ele fala bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, em algumas traduções está felizes, Então ele está dizendo que felizes são aqueles que são o quê? Humildes de espírito. Esses humildes de espírito, ele diz o quê? Porque deles é o reino dos céus. Então o que é ser humilde de espírito, irmãos? É reconhecer que precisa de Deus, é reconhecer que não sabe de tudo. Humilde de espírito é saber pedir desculpa quando erra. Não é verdade? Quem aqui, não vou nem perguntar para você, vai responder para você mesmo. Quem aqui é fácil de pedir desculpa quando erra? Não me responde não, só analiso. Se você consegue pedir desculpa quando você erra, você tem uma grande probabilidade de ser humilde de espírito. Mas tem gente que não é. Ele está errado, mas ele diz que o que está certo. E quanto mais diz que ele está errado, mais ele diz que está certo. Não é verdade? Então o humilde de espírito, ele reconhece que precisa de Deus. O humilde de espírito, ele reconhece que não sabe de tudo, que ele precisa do apoio de Deus. O humilde de espírito é aquele que reconhece que nós cantamos ainda agora o quê? Eu nada sou sem ti. Ele reconhece, ele é humilde de reconhecer que ele nada é sem Deus. E ele está aberto para aprender. Ele está sujeito à vontade de Deus. Tá, irmãos? Eu sempre falo e repito: não confunda pobreza com humildade, irmãos. Eu sempre falo isso. Tem gente que vê uma pessoa que é pobre, está querendo me derrubar aqui. Que é pobre, aí você vai dizer assim: puxa vida, aquela pessoa é tão humilde. Não, irmãos. Pobreza é uma, humildade é outra. Tem gente que é pobre que é, meu Deus, orgulhoso, tem uma vida. Então não confunda a humildade com pobreza. Pobreza é questão social. Humildade é aquela pessoa que sabe se colocar, que sabe reconhecer os seus erros, que sabe pedir desculpa, que sabe entender que ela precisa não só de Deus também, mas também que precisa daquelas pessoas que Deus colocou aqui na terra. Tem gente que acha que não precisa de ninguém, que é o cara, é o shake, é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha, bolacha do pacote. E não é humilde de espírito porque acha que ele é o cara.
Então, Jesus Cristo estava ensinando que para ser cidadão do reino precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Muito bem. Segundo ponto, no 4 diz o quê? Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Quando você chora, você quer ser o quê? Consolado, né? A pessoa chora, ela diz assim: ninguém quer me consolar. Eu estou chorando sozinho aqui, ninguém gosta de mim. Não é verdade? Ele diz que bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Ele está dizendo que para fazer parte do reino, precisa aprender a chorar, a reconhecer a dor, reconhecer que tem sofrimento também, então não só no reino, como também você vai passar por aflições. Mas mesmo, a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem gente que não quer chorar. Tem gente que quer viver a vida, que acha que a vida é só coisa boa. Não é verdade? Não. Ele diz que para viver o reino de Deus, felizes são aqueles que choram, aqueles que sabem reconhecer a dor, aqueles que sabem buscar o consolo em Deus. Tem pessoas que quando começam a sofrer, abandonam o barco. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber da família, não quero mais saber disso, e vai embora. Não busca o consolo em Deus. As pessoas que choram, elas são sensíveis à dor dos outros. Pode ver que quem é motivo demais, quem chora por tudo, por tudo, sempre gosta, é sensível às outras pessoas. Jesus também está falando aqui que aquelas pessoas que choram, aquelas pessoas, elas têm sensibilidade com as outras pessoas. Tem gente que é insensível com as outras pessoas. Elas olham para as pessoas e dizem assim: não é comigo mesmo, estou nem aí. Não é verdade? Está chorando, bem feito. Chora mais. Não sendo eu, pode chorar. Mas bem-aventurados que choram, aqueles que buscam o consolo em Deus, que são sensíveis à dor dos outros, aqueles que confiam no consolo de Deus. E ele fala que os que choram, bem-aventurados são aqueles que não escondem a dor. O que quer dizer isso, irmãos? Aquelas pessoas que têm um coração contrito diante de Deus. Tem pessoas que não conseguem. O irmão Manuel falou aqui que ele não só orou, mas ele se humilhou, ele chorou na presença de Deus. Quantas vezes nós temos orado ao Senhor e não temos chorado na presença de Deus? Choramos por alguém, choramos por outras pessoas, choramos pelo time que perdeu, pela namorada, pelo namorado, choramos por um dinheiro que foi perdido, por um emprego que foi perdido, mas diante de Deus nós não derramamos nenhuma lágrima. Mas por quê? Porque não tem o coração, o espírito que chora, quebrantado. E para fazer parte do reino de Deus precisa ter um coração quebrantado diante dele. Precisa ter um coração contrito diante dele. Então esse é um dos ensinamentos de Jesus. Então esse segundo ponto para fazer parte do reino de Deus é o quê? Aqueles que o quê? Está fraco. Aqueles que choram. O terceiro, versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra mansidão, irmãos, é uma coisa que complicada, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque o que? Herdarão a terra. Poxa vida, os mansos herdarão a terra, né? Você sabe quem é os mansos? É aqueles que controlam a raiva. É aqueles que sabem controlar a raiva. É aqueles que são gentis. É aqueles que não buscam vingança. Os mansos são aqueles que são pacientes nas dificuldades. Não é aquele que está passando por alguma dificuldade, ele vai lá e
vou nem quebrar aqui depois. Aí quer quebrar tudo, joga vidro igual filme, novela, né? Filme que os caras pegam assim, né? É tudo de brincadeira, né? Aí o cara quer fazer em casa, o cara mal tem um copo e um prato, né? Não é verdade? O cara tem mal um prato e um copo, aí ele fica com raiva, aí ele lembra do filme, né? Vou fazer igual o cara do filme que eu tô com raiva, e pá, quebra na coisa, depois não tem copo para tomar água, né? Mas bem-aventurados são os mansos, aqueles irmãos que são pacientes na dificuldade, aqueles irmãos que buscam controlar a raiva, são gentis, aqueles que estão vendo as coisas acontecerem, mas ele procura tratar aquilo com calma. E isso é uma coisa difícil, irmãos. Nos dias de hoje é muito difícil você ser manso. Às vezes não somos mansos em nenhum lugar. Às vezes não somos gentis. Às vezes nós queremos, em vez de não buscar a vingança, nós queremos a vingança mesmo. Às vezes somos desimpacientes na dificuldade. Mas para herdar o reino dos céus, para ser um cidadão de Deus, do reino de Deus, precisa ser o quê? Então nós vimos o primeiro, que é humilde de espírito. O segundo, aqueles que choram. O terceiro, os mansos. O quarto, irmãos, está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas pessoas, irmãos, são aquelas que desejam viver como Deus quer. Para fazer parte como cidadão do reino de Deus, precisa viver como Deus quer. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles não concordam com o pecado, eles não concordam com a injustiça, mas eles buscam justiça. Essa justiça não só para eles, mas para os outros. Sabe o que acontece, irmãos, muitas das vezes? Que às vezes nós queremos que a justiça seja apenas para nós, mas não queremos buscar justiça para os nossos próximos. Queremos receber a justiça para nós. Temos fome e sede de justiça para nós, mas não temos fome e sede de justiça para os próximos. Então, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que desejam viver como Deus quer. São aqueles que não concordam com o pecado. O justo não concorda com o pecado. O justo não concorda com a injustiça. Sabe o que é engraçado, irmãos? Para viver, para herdar o reino de Deus, para ser um cidadão do reino de Deus, no céu não entra injustiça. Nós somos injustos na terra, não é verdade? Às vezes achamos, nós estamos estudando em Romanos, e o próprio Romanos fala que o quê? Que não há um justo sequer. Tem gente que diz assim: eu sou um homem justo. Está falando de mim, eu sou um homem justo, rapaz. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A justiça do homem é falha. Eu posso ser justo aqui, mas lá na frente, muitas das vezes, eu tenho sido o quê? Injusto. Você é justo em uma coisa, muitas das vezes é injusto em outra. Por isso que a Bíblia fala que não há um justo sequer. Mas mesmo assim, Jesus ensina que nós temos que ter o quê? Sede e fome de justiça. Mesmo nós não sendo 100% justos, nós precisamos o quê? Buscar ser justo o máximo que nós pudermos. Amém? Amém? Então, para ser cidadão do reino de Deus, da cidadania do reino de Deus, tem que ter o quê? Fome e sede de justiça. O quinto ponto, irmãos, para ser parte da cidadania do reino de Deus, precisa ser o quê? Versículo 7. Precisa ser, diz aqui, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia.
Para ser cidadão do reino de Deus, precisa ser o quê? Misericordioso. Precisa se compadecer dos outros. Precisa aprender a perdoar, a entender as falhas dos outros. Sabe, irmão, nós estamos vivendo em um momento do mundo que nós estamos começando a ser intoleráveis. Intoleráveis. Às vezes eu me pego sendo intolerável dentro de casa. E às vezes eu vejo, meu Deus, o que eu fiz? Eu cometi uma injustiça. Porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas sejam misericordiosas conosco, mas nós não queremos ser. Nós queremos que as pessoas sejam compadecentes da gente e nós o quê? Não queremos ser com os outros. Nós queremos ser perdoados pelas pessoas, mas não queremos perdoar os outros. Ah, me perdoa aqui, por favor, me perdoa. Aí a pessoa perdoa, aí ele vai com a outra pessoa, pede perdão para ele assim, e perdoa a Deus, e vai embora. É misericordioso? Nós colocamos aqui em Mateus capítulo 18, eu coloquei aqui, nós não vamos ler. Mateus 18, do 21 ao 35, fala do credor incompassivo. A história, a parábola que se tem lá do rei que perdoa, né? Perdoa a dívida do servo de uma pessoa. Ele perdoa a dívida porque ele não tinha como pagar. Quando ele sai da presença do seu Senhor, ele vê uma outra pessoa que estava devendo quem? Ele. E o que ele faz? Ele o quê? Cobra da pessoa. Ele cobra da pessoa, ou seja, ele recebeu a misericórdia do seu Senhor, mas quando foi na hora dele dar misericórdia para outra pessoa, o que ele fez? Ele cobrou. E a própria palavra de Deus diz que isso indignou ao rei, ao Senhor. Porque nós muitas das vezes, irmãos, queremos receber misericórdia, mas não queremos ser misericordiosos. Achamos que só nós somos dignos de ser tolerados. Ai, tem que me entender. É porque eu erro, mas tem que me entender e tal. Mas quando é na hora de entender os outros, quando é na hora de ser misericordiosos com os outros, não queremos ser. Nós não somos, às vezes achamos que somos melhores do que alguém, mas não somos. O misericordioso, ele ajuda quem precisa. O misericordioso é paciente com falhas alheias. O misericordioso ele reflete o coração de Deus. E sabe qual é o coração de Deus, irmãos? É misericórdia. É misericórdia. Imagine se Deus não fosse misericordioso, será que estaríamos aqui? Eu não vou muito longe não. 2021 para 2022, o que aconteceu? Covid. Tanta gente orava, clamava, teve gente que fazia, fez tanto voto. Se eu passar por essa pandemia, eu vou servir a Deus. Se eu passar por essa pandemia, padaria, né? Padaria pensando comigo, ó. É por isso que eu estou desse jeito. Passar por essa pandemia, eu vou cuidar mais da minha família. Se eu passar por essa pandemia, eu vou fazer isso. Aí passa a pandemia. Aí o que acontece? Tudo que ele prometeu para Deus, ele não cumpre. Mas Deus é misericordioso. Então, se queremos herdar, ser cidadão do reino de Deus, precisamos também manifestar misericórdia. Aprender a perdoar. A própria palavra de Deus diz assim, ó. Vou aqui apenas colocar aqui para os irmãos. Se você quer o perdão de Deus, só apenas para que vocês entendam. Se eu quero o perdão do meu Deus, eu preciso o quê? Perdoar. Porque assim como eu quero que Deus me perdoe, eu preciso o quê? Perdoar. Queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar. Queremos ser tolerados, mas não queremos ter tolerância com as pessoas. E Deus diz assim, não. Para ser cidadão do meu reino, precisa ser misericordioso. Precisa se compadecer.
precisa perdoar, precisa ajudar quem precisa. Queremos ser ajudados, mas não queremos ajudar quem precisa. Às vezes, irmão, quantos de nós, às vezes, aí eu coloco aqui para internamente, quantos de nós no nosso grupo, às vezes, pergunta, ou manda mensagem para algum outro irmão, pergunta assim: irmão, como é que você está? Você está bem? Você comeu algo? Como é que você está? Ou mandou um PV do irmão: irmão, olha, eu tenho isso, mas eu tenho isso, está precisando disso, está precisando daquilo. Isso é misericórdia. Porque dentro não só da nossa igreja, mas em outro lugar, o contexto, irmãos, não é igual para todos. Tem pessoas que têm uma vida financeira boa, mas tem pessoas que não têm uma vida financeira boa. E onde está a nossa misericórdia? Às vezes é próprio dentro da nossa família também. Quantas pessoas na sua família? Porque nós que estamos aqui, aqueles que servem a Deus, são abençoados. Amém? 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 Amém. Aí muitas das vezes uma pessoa que está precisando de uma misericórdia na família, o que você faz? Tem feito para ele. Quem mandou ele fazer isso? Deixa ele, eu falo tanto para ele. Deixa ele comer ovo. Deixa ele comer isso. Até tadinho do ovo, né? Porque o ovo está caro agora, né? Tadinho do ovo está caro, né? Mas deixa ele comer isso, deixa ele comer aquilo. Não vou me importar com ele, não, ele merece. E cadê a tua misericórdia? Cadê o teu diferencial? Você é cidadão do reino. Sabe quando nós somos cidadãos do reino? Nós somos diferenciados. Nós somos diferenciados. Porque muita gente gosta de dizer assim: eu quero um dia, se eu pudesse, eu morar nos Estados Unidos. Quando era jovem, eu pensava nisso. Porque é uma nação diferenciada. Se você quer ser um cidadão do reino, você tem que ser diferenciado. Seja bem-aventurados limpos de coração, Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Só quem verá a Deus são os que têm coração puro, limpo de coração, que tem aquele coração que não tem mais intenções. É difícil, né, ter um coração limpo, não é verdade? É difícil. Mas Jesus está falando aqui: bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um coração sem mais intenções. Sabe o que é o coração sem mais intenção? É aquele que faz por amor. Tem gente que só é amigo das pessoas com segundas o quê? Intenções. Sei que o Lucas vai receber amanhã, vai receber uma bênção, né, Lucas? Lucas, eu sou teu amigo, amanhã já me pega, eu quero dar uma volta contigo, teu líder. Com teu líder amanhã, meu amigão, Lucas. Aí eu nunca dei na moto com o Lucas. Mas como eu sei que o Lucas vai receber uma bênção amanhã, agora eu vou, por quê? Segura as intenções. Eu quero andar no presente do Lucas, né? O presente é presente mesmo, né? Quero andar no presente do Lucas. Segura as intenções. Tem pessoas que só se aproximam das pessoas com segundas intenções. Lembra do filho pródigo? Eu já ia encerrar, tá, irmãos? Lembra do filho pródigo quando ele pede seus bens dos seus pais? Quando ele começa a gastar ali, com certeza tinha pessoas com segundas intenções, porque ele estava cheio de dinheiro. Mas quando ele gastou o dinheiro dele e perdeu, o que aconteceu? Caminho do feio, por onde veio, foram embora, a ponto do filho pródigo o quê? Comer comida. Bem-aventurados são aqueles que
são limpos de coração, aqueles que procuram amar as pessoas. Irmãos, é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil amar quem nos ama, na verdade, aquele que diz eu te amo. Aquele que manda, né? Eu acho muito engraçado, né? Aquele que manda coraçãozinho no WhatsApp, né? Tem agora na moto que manda aquele negócio, como é que é? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ninguém sabe, né? Né? O coraçãozinho que o pessoal põe negócio de dorama, não é isso? Ai, manda doramazinho, né? Coraçãozinho de dorama. O verdadeiro amor, coração limpo, é aquele que ama, mesmo sem ter nada em troca. O verdadeiro coração limpo é aquele que consegue, mesmo sem ter nada em troca. A própria palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Tem gente que diz assim: eu orar pelos nossos inimigos, eu vou copiar o terror. Meus inimigos, eu quero quebrar ele. E Jesus diz o quê? Ame os seus, ore pelos seus inimigos. É fácil amar quem nos ama, né? Então, ser sincero, limpo de coração, ser sincero, não tem falsidade. Quem tem algo, irmãos, quem tem algo no seu coração e não expõe para as outras pessoas, está sendo falso. Dentro da sua família, seja sincero dentro da sua família, seja sincero dentro do seu trabalho, seja sincero dentro da igreja, seja sincero com seus amigos. Isso é ser limpo de coração. Mas quando nós dizemos assim: eu sou cidadão do reino, eu sou crente, mas o teu coração tem má intenção, mas no teu coração, né, tem o coração da falciane, é falso, não é limpo de coração. Às vezes nós falamos muitas das vezes que ama o irmão, mas por trás o quê? Quer colocar peixeira, né, na costa, não é verdade? Essa palavra eu não escutei aquele ter peixeira lá em Manaus, né, Laíra? É o que mais te ouve, peixeira, né? Aqui quase eu não escuto essa palavra, peixeira, né? Mas lá em Manaus era muito conhecida essa palavra peixeira, né? Então, limpo de coração. O sétimo, bem-aventurado para ser cidadão do reino, penúltimo, tá, irmão? São os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz. São aqueles que promovem a reconciliação. Quer ser cidadão do reino? Tem que promover a paz. Tem que promover a reconciliação. Tem que aprender a resolver conflitos. Sabe como é que nós resolvemos conflitos, irmãos? É promovendo a paz. Quando você diz assim: eu sou um pacificador, mas em vez de promover a paz, você joga mais o quê? Fogo na lenha? Não é pacificador. Mas eu te disse, né? Lá em casa, a Radassa ela tem esse jeitozinho assim, às vezes a Radassa ela toca a lenha, né, filho? Ela tá lá, ela vai até ela atiça mais o fogo. Quer ser cidadão do reino? Promova a paz. Resolva conflitos. Porque Jesus, irmão, ele confrontou as pessoas, mas ele promoveu a paz também. Ele dizia para os discípulos: olha, dai a César o que é de César. Ele promovia e dizia para os discípulos assim: olha, cada lugar que trazia, por exemplo, ele cuidava das pessoas, para que as pessoas não denegrissem o reino de Deus, mas também não confrontassem, né, as coisas que estão lá. Então, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que reconciliam, aqueles que resolvem o conflito. E sabe quem é o pacificador? É aquele que constrói a ponte e não o muro. Ou seja, aquele que constrói o quê?
a ponte para você passar, não aquele que em vez de pacificar, constrói o muro. Certo? E o último, irmãos, bem-aventurados, versículo. Estou cego já sou cego. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E o versículo 11 vai dentro da mesma coisa. Bem-aventurados são os por minha causa, vos injuriais, e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Para ser cidadão do reino, irmãos, tem que o quê? Saber ser perseguido. Vai sofrer por fazer o certo. Vai sofrer por manter a fé. Não vai se render ao medo, à pressão. Vai ser insultado. Vai ser caluniado. Sabe, irmãos? As pessoas têm medo de servir a Deus. Não é por causa de Deus, não. Muitos têm medo de servir a Deus por causa dos amigos. Quem que meu amigo vai falar se eu estiver servindo a Deus? Ah, mano, eu vou perder o meu amigo. Vou perder meus colegas. Vou perder fulano, vou perder ciclano. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está nos ensinando, para ser cidadão do reino, precisa aprender a ser perseguido. Aí o cara diz assim, pô, mas eu vou ser crente para me ser perseguido. É verdade? Você crê para mim? Não. É fazer a coisa certa. É sofrer por fazer o certo. No meio de muita injustiça, irmãos, Jesus está te chamando. Continua fazendo o certo. Quem diz que é teu amigo e não quer ver você feliz, não é teu amigo. Se Jesus é a tua felicidade e o teu amigo diz que não é, ele não é teu amigo. A própria palavra de Deus diz que aquele que for se constituir amigo do mundo será o quê? Inimigo de Deus. Ah, então eu não vou ter mais nenhum amigo. Não. É aquele que deixa o amigo do mundo mudar a tua vida. Ele se constitui o quê? Você se constitui inimigo de Deus. Então Jesus está ensinando esses padrões aqui para nós entendermos, para nós fecharmos, irmãos, com tudo isso. Aquele que cumprir, né? Boa parte disso, que eu sei que é impossível nós cumprirmos tudo isso. Nós temos uma grande chance de ter um grande galardão no céu, de receber a recompensa no céu. Sabe, irmãos, sabe qual é a maior alegria de quem serve a Cristo? É saber que um dia nós iremos estar no céu. É saber que um dia Jesus Cristo, nós iremos ser arrebatados para estar com Cristo. E lá no céu, nós receberemos o nosso galardão. Eu estava vendo Jesus é tão bom, que Ele não só nos salva, mas Ele nos dá o que? Recompensa. Muitos querem a recompensa aqui na terra. Muitos querem ser ricos aqui na terra. Muitos querem ser aplaudidos aqui na terra. Muitos querem ser beneficiados aqui na terra. Mas Jesus diz o quê? Que aquele que perseverar, o que vai acontecer? Receberá o galardão do Senhor. O galardão, irmãos, é a recompensa daqueles que estão fazendo e servindo a Jesus Cristo. Lá no céu, nós iremos receber a nossa recompensa. Sabe que legal, irmãos, isso aí? Já pensou você chegar lá no céu lá e dizer assim, essa é a tua recompensa. Aí, essa é a tua recompensa. Que Jesus está chamando cada um de nós nessa noite para sermos cidadãos do reino de Deus. Feche seus olhos. Meu Pai, essa noite, Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, porque, ó Deus, tu tens colocado diante de ti a oportunidade de aprender
que a felicidade, Senhor, está, Senhor, em ter o coração humilde, em reconhecer, Senhor, a nossa dificuldade. Que a felicidade, Senhor, está em aprender, Senhor, a ser manso, a ser pacificador, a ser misericordioso. Que a felicidade está em nós aprendermos a ter fome e sede de justiça, meu Deus. Ó Pai, que cada um de nós nessa noite possamos sair daqui com o nosso coração, Senhor, refletindo a Tua palavra, e que possamos estar, Senhor, cada vez mais, te buscar, a entender mais a Tua palavra. Por isso, meu Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos visitando. A Tua palavra diz, Senhor, que ela não volta, a Tua própria palavra diz que ela não volta vazia. Eu sei, Senhor, que algo penetrou em cada coração nesta noite, assim como penetrou no meu coração, Senhor, no momento que estava estudando, Senhor, lendo a Tua palavra para ministrar esta noite. Eu tenho certeza que também, Senhor, ministrou o coração de cada um dos irmãos. Eu não sei, Senhor, quais são os Teus desígnios e os Teus propósitos, mas eu sei que Tu, Senhor, é o Deus que pode todas as coisas, aquele que soma o coração. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu somas o nosso, Tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar. A Tua palavra diz também, Senhor, que ainda que a palavra ainda não venha a sair, Senhor, da nossa boca, Tu já sabes o que iremos falar. Por isso, meu Deus, Senhor, cada um de nós, nessa noite, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.